Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Miragem. Miragem é um podcast semanal. A princípio a gente pretende gravar todas as semanas, não dá para garantir que a gente vai conseguir combinar as agendas aqui com algumas viagens, mas esse podcast tem como objetivo compartilhar todas as principais notícias e inovações na área de tecnologia que têm o poder de transformar não somente a sua vida pessoal, mas sua vida corporativa, sua vida familiar, sua vida em sociedade, e eu ouso dizer até transformar o nosso próprio planeta e a forma como a gente conhece a existência do ser humano aqui na Terra. Claro, existem inúmeras outras fontes de notícias que todas as pessoas consomem, mas eu acredito que se existe uma que é realmente relevante e importante, é você saber quais são essas tendências que vão impactar a nossa vida no futuro. E esse é o propósito desse podcast. Estou aqui com grandes amigos e nós vamos compartilhar todas essas notícias e debater de uma maneira mais profunda, mais filosófica, para que a gente possa, de fato, usar isso para uma transformação nas nossas experiências de vida. Então, novamente, estamos aqui com os parceiros do Mirage, meu querido amigo Samidana. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Gabas, Tuta, para mais um episódio animado aí, muitas notícias, muitos acontecimentos para refletirmos, para fazermos provocações. Maravilha. Tuta Neto, me conta, meu amigo, como é que você está para esse segundo episódio do Mirage? Extremamente animado, a pauta tá quente e tô pronto para filosofar aí com vocês, questionar um pouco esse futuro. Maravilha, maravilha, muito bom, ótimo. Bom, esse podcast, a gente separou aqui notícias que eu considero muito importantes. E nós vamos procurar trazer aqui, como o Tuta comentou, sempre um ar mais de debate, mais filosófico, para que cada um possa refletir e entender o que de fato isso significa nas nossas experiências, né? Então vamos lá. Primeira notícia que eu queria compartilhar aqui é que recentemente uma empresa chinesa chamada X-Robots, que é sediada em Dalian, que é uma cidade que eu até conheço bem, já tive alguns negócios nessa cidade lá na China. Tem a bolsa, né? Tem bolsa de Dalian. Tem bolsa de Dalian, sabe? Futuros, cidade super interessante. E essa empresa ela começou a implementar robôs humanoides que eles têm a capacidade de ler emoções dos colegas de trabalho. Uhum. Então, você imagina, eles são dotados de inteligência artificial, tem sensores que observam as emoções, traços, aspectos fisiológicos, respiração, velocidade da respiração, da fala, do sudorese e tudo mais, e consegue mapear e identificar as emoções principais. Claro que ainda existe muita oportunidade de melhoria isso, mas já é algo que faz muita diferença, principalmente quando você começa a extrapolar isso de um uso de uma fábrica, mas imagina isso para um uso em healthcare, por exemplo, em cuidado com saúde, de existirem robôs que conseguem fazer essa triagem, preparar algum paciente com alguma questão, alguma doença psiquiátrica, alguma coisa assim, ou na educação, para você poder preparar cada aluno para estar num momento mais adequado para poder aprender, ou quando ele perde a atenção, quando ele está totalmente desconcentrado, ou crianças que têm alguma neurodivergência. Então eu entendo assim que a aplicação disso ela é gigantesca. Isso pode trazer grandes benefícios para nós em várias áreas, como eu disse, educação, saúde, mas certamente em vários outros ambientes. Imagina em vendas, né? Na hora que a gente está falando em vendas, você poder sentir o cliente que está ali, qual que é a reação dele, como que ele está agindo, ele está animado, ele não está, ele está confortável, ele não está. Então eu queria que vocês comentaram, começar com o Tuta, para a gente entender um pouquinho qual que é a tua visão sobre isso, onde você acha que isso pode levar, quais são os riscos, quais são os benefícios, para a gente entender a hora que a gente passa a ter robôs humanoides com capacidade de leitura dos estados emocionais do ser humano. Eu fico pensando um pouco assim, qual que é o objetivo desse robô? Ele vai lá, então ele tem que reconfortar o companheiro da fábrica, e até que ponto ele tem que reconfortar, né? Então, por exemplo, Sam chegou para trabalhar, o robô fez uma leitura, falou que ele tá estressado, tentou dar um pep talk nele, o Sam continuou puto, ele vai falar, então vai para casa. E aí, então, eu não sei, o trabalhador não tem que se adaptar, não sei, as pessoas têm emoções, se frustram, eu acho que faz um pouco parte da vida, você também tem que estar no ambiente, e engolir um pouco o choro e seguir trabalho, mano. Eu fico pensando qual que é o objetivo disso. Eu sei que na educação já existe na China também uma tiara que mede a atenção, a emoção, né? Acho que é uma aplicação mais simples, eu acho que na escola eu acho legal, principalmente a parte de foco, você vê que não tá atenção, mas fico pensando o que vai fazer. Então, ele tá sem atenção, eu vou chamar a atenção dele, eu vou dar um exercício diferente. Acho uma questão de segurança, eu fico talvez, na dúvida se... Eu também segurança, É né? meio laboratório, né? Assim, você não sabe o que fazer com isso, assim. Você tem todas as respostas, mas você tem as ações das respostas. Você sabe que tem um tema que se chama computação afetiva. Grande tema. Tem a Rosalind Picard, até peguei o nome dela aqui, ela é professora do MIT, e estuda isso há décadas.
falo do MIT porque eu fui para Harvard, eu fiz pós-PhD em Harvard, acho que foi 2018, foi antes da pandemia, não sei se foi 17, 18, não sei. E aí, na época eu estava na Globo, e eu estava querendo estudar um pouco de economia da atenção. Eu não estava tanto interessado em coisas afetivas nesse sentido, mas atenção. Tem uma empresa chamada TVision, que é o seguinte, ela fornece uma câmera, que é acoplada à TV, e uma espécie de modem para enviar os sinais. É um substituto do Ibope. Então, o que eles mostraram? E a indústria americana, eles têm todas as grandes TVs são clientes deles. Então, eles mostraram que você pegar, sei lá, o primeiro, a posse do Trump, a Fox News televisionou, ao mesmo sinal da CNN, ao mesmo sinal de todo mundo. Sim. Apesar de ser o mesmo sinal, a atenção que as pessoas têm é diferente. Então, basicamente... Mas por veículo ou por pessoa mesmo? Não, por indivíduo? pela pessoa que está assistindo. Sim. Então, ele caracterizava pela imagem quantas pessoas tinham, se a pessoa estava prestando atenção na TV, porque hoje é muito comum as pessoas usarem como segunda tela, TV outras ligado, coisas. tá com o celular Isso. ali, tá vendo outras coisas. E depois as expressões das pessoas. Isso não era capturada a imagem, isso era decodificado para números, para armazenar, para uma questão de privacidade. Muito bem. Isso é uma coisa que... Isso já estava sendo usado na época, que parece pouco tempo, mas já se vão 7 anos, para a indústria de publicidade, até para cinema. Netflix estava usando algumas coisas parecidas. Mas mais para fazer aquele... Você mostra a primeira versão para a plateia e aí com essa captura você tem uma versão sem bias, né? Sem a pessoa dizer o que ela sentiu. Isso. Isso é um papo. Aí o outro papo que eu acho que complementa essa história é o Alibaba. Eles fizeram o R1 Omni, que na verdade pegava vídeo. Acho que o SoftBank também fez uma coisa parecida. E ao conversar com o chatbot em vídeo, ou por telefone, no caso do SoftBank, ele detectava se você estava irritado, se não estava, e tentava fazer um atendimento mais personalizado. Porque imagina, o cara tá puto lá com o banco, eu quero cancelar minha conta. Aí vem uma gravação meio protocolar, vai dar problema. Aí que ele cancela. Exatamente. Então eu acho que a gente tem ainda esses espaços, né? Que é o reconhecimento das emoções para captura de dados. Será que as pessoas estão prestando atenção na gente? Será que tipo de emoções que provocam na voz? Aí começa a entrar nos modelos de medicina, né? Porque os modelos de medicina já começa a se personalizar o atendimento e de acordo com isso, principalmente pessoas que estão com alguma comorbidade, dependendo da que tiver, fazer isso. O que é o problema disso? Que isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Exatamente. Imagine o cara que quer vender um negócio. Aí ele começa a falar do seu filho, aí ele descobre que falou do seu irmão que pode ter tido um acidente. Então, assim, existe já uma literatura e uma discussão, e acho que a gente vai falar disso, porque é um tema recorrente, no que eles chamam de fake GPT ou GPT do mal. Ou seja, todo o arcabouço da tecnologia, mas sendo usado para phishing, sendo usado para golpe, sendo usado para isso. Manipulação. Assim, mas eu acho que em alguns terrenos eu acho honesto, assim, sinceramente. Por exemplo, tem gente que estuda, o Ricardo Ventura lá, um parceiro nosso, estuda a linguagem silenciosa. Ele não é uma máquina, ele não é um robô, ele não é perfeito, mas, cara, é técnica de venda, assim. Eu fui uma vez veio um desses caras de seguro de vida, Prudential, sei lá, me vender. Cara, o script dos caras é absurdo, assim. Cara, minha mulher queria contratar. No final eu falei, calma, não é assim. A gente vai pensar, não sei o que, no final não contratamos. Mas, assim, o negócio é bem feito e, cara, você quer contratar na hora. Os caras começam a falar, nossa, tá tendo filho agora, mas e como vai ser a vida do seu filho numa ausência? Quanto dinheiro? Então, mas... O cara vai puxando os seus dados, o cara te deixa mas tem que ter uma barreira ética, né? Uma barreira ética. E isso
No caso da pessoa, é o bom senso e o filtro do vendedor. No caso da máquina, Você consegue programar. é pré-programado. Mas quer ver uma coisa, Sam, que é super interessante? Sim, mas qual que é o limite? Mas olha uma coisa interessante. Quando você, até fazendo um contraponto ao que você comentou, quando você começa a estudar fisiologia, você vê que as decisões humanas, elas são tomadas de nanosegundos até 11 segundos antes de você se tornar consciente dela. Sim. Olha a loucura que é isso. A gente acha que toma decisões conscientes. Não, eu refleti, eu pensei, eu analisei, eu sou uma pessoa racional. É tudo conversa. A verdade é que o teu cérebro já tomou essa decisão muito antes e você se torna consciente dela depois, e o que o teu cérebro faz é racionalizar em cima daquilo para justificar a sua decisão, sim. É só por isso. Porque, na verdade, já tomou decisão. Onde acontece a decisão? Em todo o teu sistema emocional. Então, o sistema límbico, né, que é a central das emoções do cérebro, onde recebe todos esses inputs diretamente, é uma comunicação do corpo direto com o cérebro direto com o corpo, é totalmente interligado, e a decisão é tomada emocionalmente sempre. Sempre com essa base. Mas dá pra você também tentar jogar pro racional, né? Porque tem dois sistemas. Tem o sistema 1, que é o sistema automático, e existe o sistema 2, que ele passa por algum filtro você tem ali. as funções executivas do córtex pré-frontal, que é desenvolvível isso, a criança tem muito menos, o adulto tem muito mais capacidade de autorregulação. Você consegue evitar o que eles chamam de período refratário, que é quando as emoções batem e agem impulsivamente, você não consegue analisar. Mas mesmo assim, as decisões elas são tomadas com base emocional. Sim, o que você vai fazer é, se for uma coisa prejudicial ou agressiva, você segura. Mas não, se não, você justifica e dá razão para aquilo. É igual, por exemplo, você está de dieta, você vê um chocolate e você fala, poxa, eu ouvi dizer que chocolate faz super bem para a saúde. É um espetáculo, porque tem o cacau em si, ele tem polifenóis, ele ajuda a tua saúde, ele tem propriedades anti-inflamatórias, ele tem um efeito estimulante, ele melhora, ele libera dopamina, ele faz sentir bem. Um chocolate não vai fazer mal. Você vai lá e come. A emoção já aconteceu antes, eu quero ou chocolate, a qualquer custo, entendeu? Mas e aí você justifica cerebralmente por que você deve comer. Normalmente é assim que funciona. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que a gente tem, e aí eu vou muito na linha do Sam, a hora que a gente tem robôs com capacidade de leitura dessas emoções, ele passa a ter um poder gigantesco de manipulação. E que se a gente for ver hoje o que todo acontece, todos os processos de vendas, aliás, toda a utilização da inteligência artificial nos dias de hoje, ela é muito baseada no quê? Em manipulação. Para tentar fazer você vender mais. Ele é utilizado para quê? Para guerra. Sim. Ele é utilizado para questão de políticas eleitorais. Cara, então assim, a utilização hoje, na sua grande maioria, não é uma utilização para o bem. E esse é um problema do ser humano, não da máquina. Então, o meu alerta aqui, eu acho o seguinte, eu acho que até um certo ponto, a gente passar a ter essas máquinas com robôs que têm capacidade de leitura emocional, ele é nem bom, nem ruim, depende da utilização. Mas tem um aspecto aqui que é importante, que é o seguinte: se um dia esses robôs, ligados nas suas reais, tiverem capacidade de decisão própria, aí a gente tem que torcer para esses robôs terem ética, terem moral, do jeito que eles forem construídos, a inteligência embedada neles seja para o bem. Porque senão, imagina o poder dessa inteligência e o poder de manipulação das emoções, a gente fica um robozinho na mão deles, como a grande maioria das pessoas já é por causa das mídias sociais. Né? Tem um autor que eu gosto bastante, que chama Martin Lindstorm. Ele é um cara de marketing, de psicologia econômica. Eu estava pesquisando aqui. Tem um livro dele que chama Brand Washed, tá? A gente está falando de coisas que sempre existiram, mas as pessoas não tinham isso, não tinham esses algoritmos à mão, né? Os modelos. Porque assim como você falar, vai ter o algoritmo, hoje você tem algumas IAs abertas, assim, você tem modelo de linguagem aberto, tudo bem. Pode ter um que é mais forte que não é, mas as pessoas conseguem simular. Aí ele conta, no caso, o seguinte. Eu acho que é uma menina de 13 anos. E o Walmart, na ocasião, ficava mandando coisa de cupom, que é muito comum isso, gente. E ficava mandando o nome da menina, para casa da menina, cupom de coisa para bebê, grávida. Aí o pai ficou bravo. Falou assim, minutos que vocês estão malucos? Minha filha tem 13 anos, vocês ficam mandando isso. No final, descobriram que a menina estava grávida antes da família saber. O Walmart já sabia. O Walmart já sabia. Pelo perfil. Aí ele discute no livro. Esse livro já deve ter uns 10 anos, tá?
Porque, pô, aí não tinha... Não é inteligência... Não, mas tinha... Mas é uma inteligência artificial mas análise de dados. Não era large language model. Não precisa ser um LLM. Era um modelo de predição. Mas aí o que aconteceu? Já existia, faz mais de 50 anos que existia. O que aconteceu? Aí mudaram uma lei nos Estados Unidos que você não pode fazer publicidade desse tipo. Então o Walmart começou a fingir que tinha vários produtos e entre eles o que ele sabia que você queria. Porque para um cara era... o produto de gravidez, para outro era, sei lá, uma máquina de cortar grama, disso. Então, assim, você consegue antecipar o ser humano. A gente tem um delay. Então, estava comentando o Ricardo Ventura, é no olhar humano. Sim. Agora, quando você pega que, vamos supor que ele tem as ideias de como faz, só que ele vai ter uma máquina muito mais bem ajustada. Assim, vira um negócio que é assimétrico, assim. É assimétrico. É a mesma coisa você jogar xadrez com uma máquina. Jogar com uma máquina, você não tem a menor chance. Não tem a menor chance, exatamente. Você não tem a menor chance. E aí, de novo, volta num ponto que a gente sempre comenta, que a gente vai comentar novamente no final aqui, que é exatamente essa questão de qual é o grau de consciência dos seres humanos que estão treinando esses modelos todos para a gente considerar ética, moral, algo positivo, algo que tem uma consciência positiva, porque é muito poder na mão de talvez uma consciência que não seja uma consciência inclusiva, né, que considere o bem-estar geral, é muito perigoso. O livro chama Brandwashed, é de 2011. Olha isso, 15 anos praticamente. É que esse cara tem vários livros e continua no mesmo tempo. tempo. Lançamento, né? Porque a história deve ser anterior, então... E é uma história disso, eu até fiquei curioso de pegar, eu tenho o livro em casa, pegar para lembrar dessa história, porque era uma coisa que mudou, assim, a maneira do Walmart se comunicar, e às vezes é pela preferência, então... Dando exemplo, ele fala aqui no resumo da internet, mas eu não lembro exatamente, isso faz muito tempo que eu li. Fala assim, grávidas gostam de doces. Aí o aumento do consumo de doces da menina aumentou tudo. Não é que a menina foi olhar a fralda de bebê, ela foi olhar outras coisas. Outros comportamentos. E tem a questão da privacidade de sentimentos, né? Não é porque você está sentindo uma coisa, você quer que alguém venha falar com você, né? Existe bom senso, pô. Às vezes chega alguém no trabalho, tá com uma cara ruim... Você avalia, assim, será que eu falo com ela? Será que não? Exato. Você tem um timing, você não sabe? Sei lá, eu acho foda ter que entregar tudo à máquina, sabe? Tem tanta coisa boa pra máquina fazer, mas eu acho que tem coisa que não precisa. E aí tem uma questão, até se a gente for pensar em regulação brasileira, você tem a lei de proteção aos dados. Sim. Aí... A gente não tá falando de dados de CPF, de endereço, a gente tá falando assim, ultrapessoalíssimo. Ultrapessoalíssimo, talvez, como o seu cérebro processa informações e toma decisões, assim. Então imagine um vendedor de carro. Imagine alguém que vai te vender um supérfluo. Imagine o poder que essa pessoa tem se ela tem mecanismos disso e você não. Assim, você tá... Mas já é assim, você não acha? Você acha que as mídias sociais, eu acho que é assim, mas não é tão poderoso, eu acho obviamente. Mais ou menos, cara. Mas eles erram muito comigo, assim. Não, é isso que eu tô dizendo. Ele sabe que eu tô na pauta. Não tão poderoso, mas já é assim, tudo é manipulado para você comprar. Sim, todas as técnicas de venda, mas até anúncios, agora você entende. Quando começar a mexer num subconsciente, num emocional, acho que as coisas ficam mais perigosas. Não, eu concordo. Porque assim, mesmo nessa conversa, talvez você tenha micromudanças da sua face que queiram dizer algumas coisas. Talvez nós seres humanos não percebamos isso mas aí, isso mas... eu acho que já acontece hoje nas mídias sociais. Eu acho que elas já ficam lendo a sua expressão. Te ouve tudo. Qualquer coisa que você fala perto do celular, segundo depois você tem um anúncio na tua tela. Todo mundo sabe disso. Então, privacidade já é um tema que acho que já foi, sabe? Sim. Já foi, mas assim, a ideia é uma coisa é o que você está falando, outra coisa é o que você está sentindo, outra coisa é o que você nem mostrou. É verdade. Às vezes você nem sabe. Não, você nem sabe. Tomou consciência você nem ainda sabe que você age assim. E um ponto que eu acho que é muito um ponto de reflexão para todos nós seres humanos é que acho que está mais do que claro que não existe nada que o ser humano possa fazer que a máquina não possa fazer melhor. Isso eu já tenho certeza faz tempo. E porque a gente sempre emoções, isso é uma particularidade do ser humano, a máquina não sente emoção. Já vimos que cai furado. Elas são totais, tem total capacidade de talvez não de sentir fisicamente de emular. Mas assim, de emular exatamente o mesmo sentimento. E sentir no outro, entender no outro, e captar no outro, e usar isso para algo bom ou não tão bom assim dá para fazer. E absolutamente tudo, né? Criatividade. Criatividade é um processo matemático. Você pega tudo que você tem de alternativas, possíveis soluções, descarta as que já foram testadas e não funcionou e simula as próximas. É um processo matemático. Acho que criatividade é um processo matemático. E tem algumas coisas que
Tem uma linha de algoritmos em computação que chama algoritmos genéticos, baseado na seleção natural. Então, suponha que eu faça 100 fórmulas para acertar o preço, tá? Aí eu tenho um computador gerando 100 fórmulas. Aí eu pego as 100 fórmulas, vejo quais se destacaram. Aí eu descarto as outras. Sim. Aí eu vou fazendo esse processo milhões de vezes, Vai até iterando, um tá final que eu cheguei num negócio muito próximo, ainda que isso tá vindo de bilhões de tentativas, porque um ser humano não tem a chance de tentar bilhões de coisas, é uma máquina assim. Mas à medida que você consiga emular a sensação, vamos supor que eu nem preciso renderizar um comercial. Eu ponho um comercial na TV, eu falo assim, ó, suponho um comercial, aí eu vou falar assim, você tem essas personas que são treinadas pelas emoções. Aí eu vou supondo como elas vão responder aos comerciais. Então é como se eu tivesse testado milhões, bilhões de comerciais sem custo algum. As coisas começam a ficar numa proporção que o ser humano não seria impossível. E aí a gente tendo que reagir ou tomar decisões num mundo desse. O freio é energia, né? Também, assim, dá para fazer coisas absurdas, mas também custa processamento, né? Custa energia, custa processamento, então, assim, as coisas são possíveis de fazer, mas também requer uma infraestrutura. Então, né? Mas isso é uma preocupação, porque aí, o que acontece? Só quem é... Aí você pode ter uma desigualdade social, porque o cara que é rico ou a Big Tech vai ter acesso e o cara que não vai ter. E aí você fica numa... Não, mas... Sempre tem, né? Não, sim, mas de certa forma você tenta fazer um princípio em que todos tenham pelo menos a mesma chance. Né? Só que não existe isso na vida real. Na prática não existe, mas vai aumentar esse problema. Mas é um ponto de atenção, sem dúvida. É um ponto de atenção, sem dúvida. Maravilha. Bom, indo nessa linha de que as IAs são capazes de fazer tudo que o ser humano faz e melhores, né? E o que é meio, às vezes não é nem tão agradável a gente aceitar isso, mas não deixa de ser uma verdade. Recentemente, essa semana, saiu uma notícia de uma IA para diagnóstico médico avançado. E eu achei super interessante, porque basicamente o que ela faz? Chama AI CAC, né? CAC é Coronary Artery, grau de calcificação coronária, basicamente. Uhum. Hoje você tem que fazer um exame de tomografia, tem todo um diagnóstico e tal, tudo, um exame complexo, tem todo um preparo e tudo mais. Mas o que eles estão percebendo é que pegam exames de imagens antigos, que não necessariamente eram imagens para detectar qual o grau de calcificação das suas artérias, e através desses exames antigos, eles rodam essa inteligência artificial, ele consegue observar nesses exames e identificar se você tem alguma tendência, alguma predisposição para ter alguma doença cardíaca, se você tem algum problema de infarto. Eles conseguem, através desse diagnóstico de exames que você nem sabia que tinha, você não fez exame para aquilo, só que pelo que você já fez, ele consegue ir lá no teu database e analisar, olha, o Tuta fez esse exame há 5 anos, tinha isso, aquilo, que não foi para aquilo que você fez, mas ele consegue ler, e ele consegue te prever até riscos de infarto daqui a 10 a 15 anos. Então, nós estamos falando de uma solução via inteligência artificial que não gera nenhum custo adicional, pelo contrário, tudo que você já fez, só rodando na tua base de dados, ela consegue te dar uma previsibilidade muito melhor do teu status de saúde. Sam, você que é um cara especialista em IA preditiva, tem todos os seus PhDs, como é que você vê isso ampliando, não somente para esse caso específico de grau de calcificação das artérias, né? Mas para absolutamente tudo, né? Imagina o que isso pode significar com o database correto. Eu lembro o seguinte, que quando você ia no médico, minha mãe falava, ou alguém falava, eu tinha esse negócio, pega um médico velho, porque ele é experiente. Você pega um médico velhinho e experiente. O que você está querendo dizer assim? Olha, ele já viu muita coisa na vida e ele tem uma maior... Não é o princípio da IA, né? O maior poder de fazer conexões. Só que essa é o que você falou, é o princípio da IA. Só que quando você pega a IA, ela não viu só a vida dela, ela viu bilhões. Exato. Ela viu o que deu certo, o que deu errado. Então, para diagnóstico, que talvez seja uma das áreas mais difíceis da medicina, porque, por exemplo, doenças, um psiquiatra, o diagnóstico correto do psiquiatra é muito difícil. E saber que remédio o cara tem que tomar é tão difícil quanto, porque cada corpo exige um negócio, aí o cara fala, não, demora 2 semanas, aí demora 3. E com isso, você tem pessoas agonizando, sofrendo, né? Sim. Então, eu vejo isso como um grande avanço. Agora, não acho que a transição vai ser
você parar de ir no médico e chegar no consultório vai ter um robô humanoide. O que você vai ter é um médico treinado para usar essas IAs. Então, acho que no primeiro estágio você vai ter certos modelos, como já existem, para nichos, e de acordo com as perguntas que o médico faz, ele vai te dar sugestões. Então, eu acho que o ser humano vai ser um entreposto entre o paciente e a IA, assim. Eu acho que vai ser uma mudança cultural. Ou será que ele vai estar depois da IA, depois do diagnóstico? Porque, putz, eu vejo isso como assim, pô, hoje em dia você vai no hospital, aí eles fazem todo aquele check-up lá, ridículo, bota o negócio, tira a pressão, a mulher faz 10 perguntas lá e aí você fica mais 2 horas na sala de espera esperando ser chamado para um médico, ao menos que você esteja morrendo. Esse processo poderia ser uma máquina, entendeu? Que já vai tirar isso aí, já vai ver, e aí beleza. Aí sim eu te mando para um médico que vai confirmar o diagnóstico da AI e vai começar a te dar um tratamento. A Microsoft acabou de Eu lançar. acho que isso aí na China, cara, isso aí vai implementar rápido. Eu acho que a China é um laboratório de AI da vida real, porque lá as coisas vão andar bem mais rápido. Né? Não só isso, mas indo nessa linha de diagnóstico que vocês estão comentando, a Microsoft lançou agora, chama MyDxO, DxO, que ele diagnostica melhor que os médicos mais experientes naquele segmento específico. Mas justamente pelo que você falou, ele já viu bilhões e ele armazenou na memória dele os bilhões de exames que ele viu. Nenhum ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa, por mais que ele tenha uma experiência. Reduz custos em até 70%, que muitas vezes ele vai pedir exames que os médicos pediram infinitos exames para tentar entender, aí é muito mais certeira e fala, não, isso pode ser isso, então vamos pedir exatamente esses exames. Então, reduz custos em 70%. Ele acertou 85,5% dos casos mais complexos que foram listados para ela. Pra você ter uma ideia, acerto do ser humano nessa hora é na casa de 20%. Eu estou falando de 85 e 50 contra 20. Não, essa é uma iniciativa que eu vejo assim, puta, cara, se eu sou uma empresa de seguro, pra mim vira obrigatório. Ou você faz por esse modelo, ou não, aceito, porque senão você vai pagar mais exames. Porque hoje em dia o golpe do seguro... Não, e você vai no médico e ele fala assim, ó... Ainda mais se ele tem laboratório no consultório dele. O cara quer que faz vender fazer as coisas tudo dele, ali. tá? Não, e eu acho que tem uma questão também. Hoje, a medicina, ela é vista para curar doença. E eu acho que vai mudar isso para a gente ter uma prevenção. Manter a saúde, então eles falam da mudança do paper procedure por paper prediction. Então você vai pagar as predições. Então o médico vai falar, olha, você não está vindo aqui porque você está dentro, você está vindo aqui, eu olho que daqui a não sei quanto tempo você é propenso a ter diabetes, você é propenso a outra coisa, e vai te encaminhar para isso. Então eu acho que a gente vai ter um grande ganho, uma mudança da visão da saúde disso. Então, já se tem, já né? Tá acontecendo eu penso em outro já seguro celular. Eu acho que o que vai vingar é outra coisa. Eu acho que vai vingar um chip, cara, em real time, você sabe se tá tendo uma alteração. Não, com certeza. Não, já tem. Cara, sabe por quê? Porque eu também acho meio radical, assim, puta, acontece hoje em dia. A mulher, elas têm propensão a câncer de mama. A mulher já tira o peito, mas você nem sabe se vai ter, entendeu? Eu acho, cara, meio loucura, assim. Quem que fez isso foi a Angelina Jolie. Foi ela, né? A famosa que fez. Vários fazem isso. É meio crazy, assim. Pô, beleza, puta risco, mas... Com base só num gene... Cara, tem muita gente. Não era melhor você pegar, tipo, no primeiro segundo e falar, puta, realmente eu vou ter. Instalou aqui, entendeu? Hoje existe, falando de diagnóstico, alguns dados. Nos Estados Unidos lançou agora, aprovado pelo FDA, um adesivo que a mulher coloca nas mamas e consegue diagnosticar presença de carcinomas, né, de tumores que podem virar um câncer de mama muito anterior a exames tradicionais de mamografia. Que é um exame invasivo, você sofre radiação, claro que é pouco e tal, de vez em quando. Mas não vai fazer todo dia. Mas, exato, agora isso você coloca ali e resolve, né? Não sei vocês, eu gosto dessas coisas, eu sou meio nerd para isso, meio geek para isso. Então eu uso, não só no Apple Watch que tem todos esses marcadores, eu uso o Whoop, que mede toda a questão de sono. Eu uso vários outros gadgets que monitoram taxa de glicemia, né? Tem o chamado Dexcom G7 que você cola no braço. Eu ganhei um que chama Lumen. Eu colo, tem o Lumen, tem vários desses. Lumen parece um vape, mas você respira e ele te dá o seu metabolismo. Te dá total metabólica. Tem por fala, tem infinitas hoje novos gadgets que estão saindo, muitos deles já aprovados nos Estados Unidos. No Brasil ainda as coisas demoram um pouco mais, mas já tem coisas que dá para trazer que mede variabilidade cardíaca, você tem coisas que você mede teu grau de estresse, teu equilíbrio do sistema nervoso simpático para simpático, que controla 95% das funções do seu corpo. Já tem muito disso. E aí eu tô com você, Tuto. Eu acho que o futuro vai ser algo já conectado em você,
te mapeia absolutamente tudo, o conteúdo, tudo que está acontecendo ali em você, sem necessidade nenhuma de ser um laboratório, e te avisa, inclusive, porque como é conectado em AI, olha, do jeito que está acontecendo isso aqui pode sinalizar tal coisa, melhor você prestar atenção, melhor você fazer isso, melhor você fazer aquilo. Também acho que isso não está longe, acho que isso é questão de... talvez não vai ser para todos não, ainda, mas para quem tem mais recursos... Eu acho que isso fura um pouco o preditivo, porque vira um preditivo real-time. É real preditivo, time, mas assim, totalmente cara, personalizado, totalmente Mas personalizado. não deixa de ser preditivo. Assim, Não deixa de ser. preditivo é preditivo. qualquer coisa antes da doença acontecer. Mas eu combinei isso Eu fiz um teste genético, deve ter sido 2010, talvez, por aí. Eu fiz um teste genético e aí tem as propensões, mas eu não fico pirando, olha, tem Alzheimer disso. Lógico. Mas com os acompanhamentos, mas a medicina eu acho que vai ser, ou seja, você vai esperar menos os danos da doença, porque hoje a gente espera ter uma dor. Eu só vou no médico quando eu tenho dor. E o corpo humano é muito bom em esconder dores e esconder doenças. Câncer, por exemplo, a maior parte das pessoas só descobre que já está no grau 3 ou 4. Cara, 50% dos infartos são assintomáticos, nunca teve nada. E desses 50%, sei lá, acho que nos 50% o cara morre. Mas ele nunca teve nenhum sinal, ele não sabe nada. Ele não sabe o que teve. Se ele não tem uma avaliação diagnóstica antes, ele não vai saber. E hoje, realmente, as pessoas têm um pouco de dificuldade de laboratório, é caro, precisa de exame médico, e demora e tal. Então, é um pouco restritivo, mas à medida que você tem gadgets, que você conecta no teu corpo, que mensura tudo isso, eu acho que isso vai trazer uma evolução para a medicina brutal. Quer ver um dado importante, falando de medicina? Você sabe quanto custa para provar um remédio nos Estados Unidos, por FDA, lá, que é o... não para desenvolver. Você já tem o remédio. Para desenvolvê-lo até a aprovação do laboratório. A indústria farmacêutica fala, assim, vou começar e vou desenvolver. É mais de 100 mil partículas que são quebradas. É muito alto. Assim. Por isso que a gente paga... O remédio é praticamente de graça. A gente paga os desenvolvimentos. Sabe quanto custa para cada remédio que é aprovado na média? 2,3 bilhões de dólares. Com B. Você não, mas por que o remédio é tão caro e tal? Não tem nada a ver com a fabricação é de graça. Sim. O problema está justamente em pagar todos esses 2,3 bi. Sabe qual que é o tempo médio de aprovação descoberta de uma nova droga? Não sei, acho que é em torno de 10 anos. Né? De 10 a 15 anos. Então você imagina, eu sou a Pfizer, ou qualquer indústria farmacêutica, eu vou começar a pesquisar um remédio, eu sei que eu vou gastar 2,3 bi no desenvolvimento dele, eu sei que eu vou levar de 10 a 15 anos para ele estar aprovado, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tudo que precisa, e eu sei que a cada 8 drogas que eu tentar, só uma vou ter sucesso. Sucesso na efetividade ou na aprovação? De poder vender, na aprovação para poder vender. Uhum. 12,5% é aprovado no final das contas para poder vender. Então, é um business, cara, zoado para falar entre nós. Porque imagina, cara, o cara tem que pesquisar 10... Não, sim, óbvio, a gente sabe disso. Mas o ponto é, você imagina com inteligência artificial o quanto que você não encurta esse processo, porque o problema é teste, simulação e avaliação do impacto. Se você consegue simular isso com AI em tempo real infinitas vezes, é assim, você aprova que levaria 10, 15 anos, você levaria 1 ano para provar essa história, um custo infinitamente menor, porque não teria todo esse tempo, todos esses trials, todos esses testes, etc. E a humanidade inteira ganha com isso. O processo vai ter que ser revisto. Fora ciências materiais, você pode criar novas partículas, novas ferramentas, depois você descobre que o AlphaFold descobriu as proteínas todas, acabou E não é só isso, né? Porque hoje a gente tem uma padronização da posologia da medicina por uma questão mercadológica. Sim. Tem aspirina, sei lá, de 5 miligramas, de 1, de 5, mas não é assim. Teoricamente, cada pessoa teria uma dose ótima. Isso seria ideal, personalizado. Só que, com isso, também começa a ter produção super customizada a custo baixo. Porque, ou seja, você quer uma aspirina, o cara vai fazer a aspirina lá de quanto que você precisa. E não mais entrar nas doses disso. Hoje já se faz isso, mas é um processo super caro, que você compra o remédio e eles reencapsulam. Então, sei lá, você tem uma... manipulação, né? É um pouco do manipulação. Eu tomo Venvance. Tá. E aí a dose que eu tomo é pequena, não vende. Tá. É pequena, não vende. Aí o que eu faço? Eu compro o Venvance. E manda reprocessar. Compro, eles reprocessam. Só que isso tem que ser feito na farmácia lá, porque a cápsula não sei da onde, mas isso ficaria muito mais barato. Ou seja, eu pago o custo do laboratório, mais o custo de processamento, exato. E aí você tem uma questão também de remédio que vai ficar muito mais barato, né? Porque todo esse custo é repassado. E mais preciso, né? E tem uma discussão também sobre direito autoral, porque hoje o que as pessoas
falam de genérico é isso, ó, pô, eu gastei bilhões para desenvolver, aí vai lá... Qualquer um vende. Vai lá e vende. Não, mas aí você tem a patente por alguns anos. Mas uma hora cai, né? Mas às vezes essa patente... Tudo é uma questão de preço, né? Se eu sei que eu só vou poder explorar X anos... Sim, o preço tem que ser proporcional eu vou ter que aumentar isso. Para recuperar meu investimento nesse Ou senão, o que acontece, e é pior, saiu um monte de remédio que tem a mesma eficácia, só que ele vem com uma narrativa melhor, porque os médicos também ganham por isso, tem toda uma indústria de... lobby, né? Não, absurdo. Eu acho assim, eu sou muito otimista com relação, principalmente a saúde, eu acho que a todas as áreas, mas a saúde é uma área que eu vejo assim, nessa questão de longevidade, com tudo que está surgindo, que a gente vai ver os melhores impactos. E não acho que vai demorar muito tempo, não. A gente comentou no episódio passado, se você não assistiu, vale a pena assistir, a gente conta até do que a gente chama de Longevity Escape Velocity, que é um ponto em que os avanços da medicina são tão grandes que o que o ser humano envelhece por ano é menos do que ele rejuvenesce com esses avanços da medicina. E com isso, teoricamente, a gente passaria a ser imortal, né? Então é algo que a previsão parece acontecer no final da década de 2030, né? Estamos falando daqui 15 anos mais ou menos, que é assim. Ou seja, melhor a gente não morrer nos próximos 15 anos, né? Vamos no Brian Johnson, don't die, não morra nos próximos 15 anos. Principal dica. A principal dica do podcast de hoje é não morra nos próximos 15 anos. Segura firme aí que talvez você não precise morrer mais. Mas sabe, o Tuta tem um bebê de meses, né? Quantos meses ele tem, Antônio? 6 meses e meio. Então, a principal coisa que os pais fazem nessa idade é não deixar o bebê morrer. Você dá comida... É o único to-do-li, o único job, a tarefa. Você tem que deixar... Não é fácil. Porque o bebê... ele busca o risco, né? Ele busca o risco. Então, né? É mais ou menos isso que você tem que fazer, mas não só para os bebês, para todo mundo, por 15 anos. Bom, eu vou trazer uma nova pauta aqui, que é uma pauta que eu fiz questão de trazer para hoje, porque é um ponto que a gente comentou isso no episódio passado, né? Que o ser humano tem dificuldade de pensar exponencial. Não é uma coisa que faz parte do nosso cérebro. A gente é muito bom de pensar linear. Então, se eu falar para você dar, sei lá, uma história do tabuleiro de xadrez, né? Que eu acho que é o mais clássico disso. Você falar, pega um grãozinho de trigo, a cada tabuleiro de xadrez, cada quadradinho do tabuleiro de xadrez, você vai dobrando, né? Então, lá, 1 grão, 2 grãos, 4 grãos, 8 grãos, 16 grãos, 32, 64, 128, 256, 512, 2024, 2048, assim vai, né? E vai dobrando. Aparentemente, você fala, quantos quadros tem o xadrez? 64 quadras? Não é nada, não dá nada. Só que a verdade é, se você for pegar esse 1 grãozinho de trigo e exponencializar até 2 a 63, no caso, meu Deus do céu, você está falando tanto de grão que uma morro vai daqui até a Lua, né? Então, não existe isso no planeta Terra capaz de pagar essa história. É uma fábula clássica. E nesse aspecto a gente tem muita dificuldade. Só que uma das coisas que eu vejo muito acontecer, na área de educação, na área de saúde, o ser humano, o que ele faz? Ele fala... Na área de educação, por exemplo. Você sabe, eu tenho um dos meus paixões dessa área, eu tenho esse propósito de transformar a educação do Brasil, de fazer alguma coisa que, de fato, todos tenham condições iguais, justas, equilibradas, que possam prosperar, que, infelizmente, a gente sabe que hoje não é assim, né? 70% dos alunos que se formam no final do ensino médio não têm condições de ler e interpretar um texto simples de uma página, praticamente é um analfabetismo funcional, falando de 2/3 da população. É muito triste a gente ver isso, e eu tenho esse propósito. Na área de educação é muito comum as pessoas falarem o seguinte, puxa, mas todas essas inteligências artificiais e tal, tá vendo, alucinou aqui, tá vendo, isso aqui não funciona, tá vendo essa coisa aqui, isso aqui ainda não tá legal, isso aqui não acertou esse problema de matemática. As pessoas ficam tentando encontrar problemas pontuais e não conseguem enxergar o escopo gigante que é, primeiro, a velocidade de aceleração disso. Nós estamos falando que a cada 5,7 meses dobra a capacidade de processamento. Então, hoje pode estar assim, mas como é que estava 6 meses? Como é que está hoje? E como é que estará daqui 6 meses, considerando que é uma evolução exponencial? Sim. Então, é óbvio, não existe lógica nenhuma da gente não utilizar a inteligência artificial num processo de educação, porque você faz o que exatamente que a gente está fazendo na saúde, você vai fazer isso personalizado. Você, Tuta, você, Sam, e eu, Fernando, nós vamos ter exatamente o ensino que a gente precisa no nosso grau, na nossa velocidade, para os nossos objetivos, para o nosso desenvolvimento. É óbvio que isso é o sonho de qualquer educador no mundo que você consiga personalizar nesse grau. Então, mas existe todo um sistema imunológico grande aí em várias indústrias, saúde, educação e várias outras, não querendo mudar o status quo, né, o que tem. Que é comprovado que não dá certo. Quando você tem um sistema que 2/3 sai praticamente analfabeto, é óbvio que isso não funciona. Então, deveria ser um ponto, nem mereceria muita discussão, mas infelizmente é assim. Mas por que isso? Porque as pessoas não conseguem ver a evolução. E um dos pontos, eu estava conversando outro dia com um cientista, e ele olhou para mim e falou assim, Fernando,
Tudo bem, só que o que te garante que vai continuar essa evolução toda? E o que te garante, por exemplo, que nós vamos ter uma superinteligência ou uma AGI, né, Artificial General Intelligence? O que te garante que isso vai acontecer? Por que não vai parar isso? Não é possível que continue acelerando desse jeito pro resto da vida, porque você tem limites de energia, você tem limites de chips, você tem limites de capacidade de processamento, você tem limites de uma série de coisas. Eu não acho que isso aí vai continuar nesse nível, não. Acho que isso é tudo balela, acho que isso não vai acontecer. E eu olhei para ele e falei, puxa, eu não acredito que um cientista tenha coragem de dizer isso, porque faz... Quantos anos que existe a lei de Moore, sabe? Deixa eu pôr aqui, lei de Moore. Moore. É da 50. Eu jogaria da década de 50. Da década de 60. 60, 70 anos, cara. Isso nunca falhou, pelo contrário. Existe uma aceleração desse processo ao longo do tempo. E lançaram uma nova agora, porque até então... 65. 1965, cara. Isso aqui é uma década. Artigo Cramer-Moore Complaints. Perfeito. Então, 60 anos se confirmando essa teoria de exponencialização, de dobrar a evolução com metade do preço. Mas uma das coisas que ele comenta, que os cientistas comentavam, é que hoje a gente usa como para acelerar o processo de inteligência artificial, né, uma computação baseada em elétrons, né, para você processar dados. E eles desenvolveram agora algo baseado em luz, processo óptico, que isso dá um baita salto na velocidade de treinamento mas dos aí modelos eu de acho que não é uma exponenciação, acho que é uma disrupção. E aumenta, mas mantém a curva da lei de Moore. Porque o que acontece? A gente sempre usou prótons, né, na condução. Prótons e elétrons, né? E agora vai para elétrons. Tá, porque então, fótons. Tá. E aí muda toda a velocidade, muda tudo. Muda o jogo, muda o hardware, muda tudo. Então mas e vai acelerar absurdamente esse processo, inclusive de treinamento das IAs, né? Vai acelerar, ela consegue ter um consumo mais eficiente de energia, que até a gente falou na semana passada, que era um dos problemas, né? O consumo de energia. E vem aí também os computadores quânticos, que é outro tema. Nós vamos deixar um episódio só para falar de mas aí a gente traz alguém, mas aí a gente tá falando de computação, só para esse negócio que eu li, né, na pauta, a gente tá falando de computação ótica e de chips fotônicos. Isso. Então é outra coisa, né? A primeira memória fotônica não volátil de alta velocidade e alta durabilidade foi já demonstrada. Então isso muda, é a mesma coisa que você estava fazendo o computador, é a mesma coisa que antigamente. E qual foi o teste feito? Eu não cheguei a passar dessa época, mas antes, para processar dados estatísticos, você usava cartão perfurado. O pessoal ia nas universidades com cartão. Aí mudou. Então isso é uma mudança disso. Eu vou achar aqui, você quer... tem um artigo. É bom saber, assim, qual foi a Multilevel feito, Breakdown Optical Computing, a Universidade de Pittsburgh, Swanson School, e a Universidade de Califórnia at Santa Barbara, além da Cagliari e o Tokyo Institute of Technology, eles publicaram na Nature Photonics, que teve essa primeira coisa. Eles usaram um non-reciprocal magneto-optics. Então, foi o que eles fizeram aí para mostrar essa memória. Com certeza é uma coisa assim bem complexa. Mas ilustra o nosso ponto, né? Essa capacidade do ser humano de inovar, de fazer coisas disruptivas aí mudam a tendência da curva no sentido de aceleração. Por isso que é tão difícil a gente... Os Transformers, né? Os Transformers foi um disruptor terrível, né? Por isso que a gente fica, às vezes, tá acabando a camada de ozônio. É muito inocente a gente achar que a gente vai continuar do mesmo jeito, assim. Óbvio que não. A própria humanidade, como ciência, tem algumas centenas de anos, né? Como ciência, sim. Como ciência. O que a gente evoluiu, né? Então, se a gente olhar 200 anos para frente, nunca se produziu tanto. Qualquer coisa. Tanto filme, tanto livro. Um ano hoje são 100 anos da história. É uma loucura. Você imaginar... Os caras falam que um dia nosso, sei lá, uma manhã nossa é mais que o cara consumia de informação a vida inteira. O que a gente fez da hora que a gente acordou até o almoço, qualquer pessoa há 100 anos ia achar que a gente é extraterrestre. Que não tem... Deus, divino, um ser divino. Porque não tem como a gente, há 100 anos no passado, a gente conseguir imaginar o que a gente está fazendo hoje aqui agora. E mostrar que em determinado momento da humanidade você tinha um cara que sabia tudo, Aristóteles. Era o cara que sabia todas
Ou bastante, Mas, né? pô, mas Vira os caras todo, não mas treinam. Não, mas ele era sem uma nada, humanidade, né? sem nada, eles Não, viram mas a ele- mão, Os caras ele eram é- gênios. Um Leonardo da Vinci, meu Deus do céu. Mas assim, que hoje é impossível. Então a gente às vezes fica, mas que saudade. A gente é muito mais evoluído de qualquer ponto de Não. vista. Qualquer aspecto. Não, para absolutamente. E tem outro ponto forte também, que é o ponto da convergência, né? Que o pessoal bate muito, que é a sinergia entre as evoluções, né? Então, por exemplo, tem a AI evoluindo junto com a robótica, junto com a computação quântica. Então, Sim, quando essas é. coisas se mesclam, isso então ele dá mais uma acelerada, assim. Então, pô, o negócio tá vindo, vem um negócio que, puta, acelera ainda mais. Então, por exemplo, essa do computador por fótons, de luz. Quanto mais isso vai acelerar, tudo que já tá vindo acelerando. E aí cria a possibilidade de criar uma coisa que acelera ainda mais. Então, criar um material novo, criar uma lógica nova, um sistema novo. Coisa que hoje a Então gente não dá pra consegue- parar de não dá. acelerar. É uma Não. coisa... Cara, eu não vejo... Não, Eu concordo plenamente com Eu você. não vejo E- quando e- para. Eu acho que é uma coisa... Sei lá. E Não, esse Se tema parar da vai ser convergência- chocante. E esse tema da convergência você foi muito preciso nisso, porque é exatamente o que está acontecendo. São várias áreas de biotecnologia, juntando inteligência artificial, juntando com ciência de materiais, juntando com computação. É tudo convergindo para essa evolução exponencial e acelerada, né? E outra coisa é quando a gente fala de aprendizado de máquina, própria IA, essas coisas vão começar a ser inseridas em tempo real, então você tem uma explosão aí, né? Você já falou, o cara que faz materiais, né? A própria quebra genética vai É ser... CRISPR, né? Essa tecnologia de você editar genes. Né? Agora, tem uma coisa que a informação digital está um pouco limitada, né? Até lendo o livro do Elon Musk, eu vi que o Elon Musk, a Tesla é a maior proprietária de dados físicos do mundo. Porque os carros captam informação, então eles... Por exemplo, o Google deve ser o maior proprietário, se não é o maior, uma das Big Techs são o maior proprietário de informação digital, mas no mundo físico a Tesla é a maior, ou era maior até a época que o livro foi lançado. Já dirigiram o carro autônomo da Tesla? Não. Eu fui para os Estados Unidos há 1 ano e meio, eu aluguei um Tesla. Só que quando você aluga o Tesla, você não tem todas... não tem essa não, você tem algumas coisas, mas ele não é o 100%. Você tem que ficar com a mão no volante, ele... Não é chato esse negócio da mão no volante. De tempos em tempos. Não, mas é um nível menor. Ele não faz porque é carro curva. alugado. Tá. Ele não faz eu curva. morei lá, né? Eu voltei dos Estados Unidos da última vez em 2021. Que eu morei algumas vezes lá, mas em 2021 foi a última vez. E eu tinha 2 Teslas, eu curtia isso. E eles tinham o self-drive, né? Dirigiam sozinho. Agora, é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele tem essa programação, né, de você ficar muito tempo sem a mão no volante. Ele te avisa, ele te avisa para você, ele dá uma tremidinha de direção para você colocar, senão ele sai fora do modo de piloto automático, mas faz curva, faz tudo, e agora já tá até mais avançado. Agora ele dirige sozinho 80% do tempo, que é super prático, você consegue fazer. Só que ele tem uma câmera que te vê. Então, não só ele tá captando dados do mundo externo, físico, ele tá captando de você. E é muito curioso, porque se você pegar o celular na mão, estando dirigindo, então dirige sozinho. Ele já reclama. Vai de boa. Do jeito que você pegou, ele apita para você botar a mão no volante. O que eu acho ótimo. Né? Eu acho, puxa, assim, ainda é importante isso. Mas isso não é o mais legal. O mais legal é que isso era por uma questão regulatória, né? As pessoas tinham um pouco de medo de falar, puxa, vai dirigir sozinho e tal, tudo. Só que todas as estatísticas de autonomous drive, né, de carro autônomo, é tipo 1 milhão de vezes mais seguro que o ser humano dirigir. Sim. O ser humano é um péssimo motorista. O ser humano é desatento, não se concentra, o ser humano bebe. O ser humano cara, é um problema. O ser humano é um problema. Quer com o celular, mandando mensagem, liga pra um, liga pra outro. Não, se distrai. Tá nervoso. Fica nervoso, aí fica descontando, quer descontar, acelera demais. É óbvio que uma direção autônoma é melhor. E os novos carros da Tesla agora já no Texas, em Austin, você compra, eles vão dirigindo sozinho até a tua casa. É porque Austin é um dos... Que foram aprovados. No Texas que foram aprovados. Não é todos os estados. Não, é super restrito. Eu acho que... Mas é uma questão de tempo. E começou, né? O Waymo, né? Os Waymo na aplicativos. Califórnia, mais de 250 mil viagens. Mas isso é inevitável. O que eles falam, tem até um colega da Jovem Pan, o Rufo, ele fala que no Brasil, já faz alguns anos, ele testou, não lembro se foi Toyota, sei lá, um desse. Mas que não estava programado para os motoboys. Puta, é um desafio. E aí tiveram que desligar o negócio.
Porque imagina, o carro ficava brecando toda tempo inteiro, hora, ele lógico, achava lógico. que era uma batida. Mas eu tava vendo um vídeo da Waymo, não é só carro, né? Ele lê placa, ele vê se alguém tá com um Não, cachorro, se tudo. tá com um guarda-chuva. Até Então questão é uma previsão enorme. Assim, que ele vigilância mostra no policial painel. pode usar. Não, tem um monte de benefícios. Agora, tem um dado curioso também, aproveitando a pauta da Tesla, que eu li também no livro, que a primeira versão autônoma, né, sei lá, a primeira, não sei se é a primeira, mas a última versão boa, assim, que estava rodando, era uma versão ainda programada. E aí, o pessoal de design de inteligência artificial fez uma versão pegando todos os dados de todos os Teslas, pegando a condução desses motoristas, e aí criaram uma versão feita por AI, que ela aprende sozinha baseado nos vídeos das pessoas dirigindo. E que essa consegue ser muito mais fluida, porque, por exemplo, a programação tradicional, ela chega num ponto assim, tô dirigindo aqui, tem um saco de lixo na rua. Puta, não sei o que fazer. Sim. Sei lá, não foi programado para saber o saco de lixo. Já que foi criada por AI, né, por machine learning... Ela já foi. Cara, ela segue o que o motorista fazia. Puta, tem um lixo aqui, não tem ninguém vindo na outra via, simplesmente passa pelo lado e voa. Então, assim, essa evolução com a capacidade da máquina, com esses sensores que ele tem em todos os carros. Mas né? faz então, o quê? 1 ano e meio que eu tava no vejo que a Tesla. BYD tá fazendo a mesma coisa. Eu acho que é um projeto da China de coleta de dados e de treinamento. Porque, as coisas da China são incentivadas, né? Não é igual uma empresa... É, governo. Não é igual uma empresa nossa aqui, vamos fazer uma empresa, a gente junta e faz uma empresa. A China é empresa. Só que muito eficiente. O país é empresa. Só que muito eficiente você não pode... Só que a China sabe, né? Ela é consciente que ela é uma empresa, sei lá, e ela não se limita. Toma as decisões e não tem como, não tem democracia, não tem nada. Quem manda tem o Partido Comunista, um abraço. Esse último carro da BYD, acho que ele tem um device que chama God's Eye. Que é tipo, puta, cara, ele pega um absurdo de negócio, de informações. Mas a outra questão que você falar desses dados é assim, coletar dados, ok, armazenar custa, sim. Então, por que eles estão pagando isso? A Tesla, sem dúvida, para desenvolver o software, né? Lógico. A Tesla não é um carro, é um não robô. só do carro, é uma empresa de robô, é uma empresa de software, não é uma empresa de carro. O software é o AI, é o triângulo dele ali que, puta, que fecha a ponta, né? Não, tanto que a própria Tesla não é uma empresa de veículo, assim, hoje onde faz a ação dela valorizar é a parte robótica. O Optimus. É o Optimus, é o que eles estão programando. E o Elon Musk... Daí voltou a dar pau com o outro. Tem uma frase no meio de negócios nos Estados Unidos que fala assim, never bet against Elon Musk. Você nunca aposta contra ele, porque tudo que ele fez deu certo. Né? Gostou ou não, dele não vou entrar nesse mérito aqui de parcialidade, mas ele faz as coisas dão certo. Né? Ele normalmente ele erra as datas, mas ele acerta a tendência, né? Sim. E a última previsão dele, eu até comentei no podcast passado, é que a gente vai ter, em questão de alguns anos, 15 anos, 20 anos, sei lá exatamente quanto é, mas tipo 1 bilhão de robôs. E potencialmente 10 bilhões de robôs numa nova época. Então você imagina que isso representa de mudança total da sociedade, de mão de obra, de trabalho, de repensar ser humano, o papel do ser humano. Porque nós falamos bastante sobre isso no episódio passado, não quero voltar nisso, mas o meu ponto aqui que eu quero comentar é que a gente tem que se preparar para entender que o mundo não será o mesmo. Nossa. E essa mente linear do ser humano de achar que, não, mas todo mundo... Carro voador, todo mundo fala, faz 20 anos nunca aconteceu. Eu aposto com você que em 5 anos nós teremos carros voadores, porque já está tudo sendo regulamentado. Tudo vai levar... Curva exponencial, quem conhece por matemática sabe, né? Você começa assim, no começo, você acha que não está acontecendo absolutamente nada. Ela é até... ele vai, de repente, o que acontece, o ponto de inflexão, aí ninguém segura mais, é uma velocidade absurda. Nós estamos nesse ponto de inflexão. Quer queiramos ou não, para inúmeras tecnologias a gente está nesse ponto, principalmente por causa da convergência que o Tuta comentou. E uma delas que eu estou achando muito legal são tendências de desenvolvimento para preservação do planeta, de sustentabilidade. Todo mundo sabe que isso é um risco gigantesco, né? A gente acabou destruindo o planeta nas últimas décadas e agora todo mundo já está atento que se não fizer alguma coisa vai dar ruim, né? Já está dando ruim em vários lugares, alterações climáticas, aquecimento global, ozônio, tudo que a gente já sabe. E um dos grandes problemas dessa parte é a questão de construção civil, né? A parte de infraestrutura é um dos grandes poluentes que causam problema. Eles criaram agora, não sei se vocês viram, uma estrutura via IA de criar cimentos sustentáveis. Eu vi e eu não sabia, São pesquisadores suíços. E o cimento representa pegada de carbono. 8% do carbono do mundo. É absurdo. Não, e eu acho que cimento é uma das coisas mais... Cimento é uma das coisas mais antigas que tem. É mais necessário. É necessário. E o processo do cimento, o uso é muito parecido assim, nas últimas décadas. Milênios até. Então é legal, né? E já começaram a fazer isso, né? Eu acho que nos países que mão de obra
é mais caro, né? Tem aquele steel frame, isso é, Sim. mas talvez. era mais no processo de construção. Agora vem no próprio material, né? Mas como é que é esse material? Qual que é o ganho? Ele não polui? O que é? Ele é um novo material? Qual que é o detalhe disso Eu não aí? conheço em detalhe. Está aqui na tela até que a gente pode falar, mas foi criado esse instituto na Suíça, esse Instituto Paul Scherrer, e eles fizeram, através de inteligência artificial, uma reformulação dos materiais que reduz significativamente a pegada de carbono que tem. Então, no caso, a produção Cria transforma... receita. É a receita que mudou, é a composição É a do cimento. composição, é a ciência dos materiais, que é o que a gente está falando aqui, tudo vai mudar. A Né? pergunta é se é mais acessível também, né? Não, Porque às vezes tem a evolução, mas putz, não chega por mas causa de normalmente preço, né? Eu vi aqui, Realmente tem umas... Tem uma empresa que eu sou sócio, que a gente começou há uns 5, 6 anos, que o objetivo era desenvolver alternativas para plástico e celulose que fossem biodegradáveis, sustentáveis, etc. A empresa chama Tango, tem sede no Canadá. E a gente, depois de gastar vários milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, a gente conseguiu chegar em formulações que a gente consegue, através de fibras naturais, fibras de vegetais, fibras naturais totalmente biodegradáveis, recicláveis, sustentáveis, substituição de PE, PP, polietileno, polipropileno, todos esses plásticos altamente poluentes do planeta. A gente conseguiu substituir com os mesmos padrões de qualidade, as mesmas resistências, as mesmas especificações, absolutamente tudo, e num preço exatamente competitivo. Totalmente competitivo, na mesma faixa de preço, talvez até direi uns 5% mais barato do que existe hoje no mercado, quando você vai falar de fibra de vidro, todas essas coisas. Então, é possível, assim. Agora, todo o desenvolvimento foi feito, o final da história, tudo conhece. Eu tenho que agradecer isso, porque, puta, cara, nada mais detestável que um canudo de papel, né? Nossa, canudo de papel. É a pior coisa que Mas existe. falando do cimento, eu fui ver. Eu fui ver o que é o cimento. Seguinte, o cimento, ele era feito em fornos a 1.400 graus. Então, por isso que então solta muito carbono. E aí, a Sublime Systems, ela usa processos eletroquímicos e combustão fóssil e de calcário. Então, ele não precisa... Evita essa temperatura exagerada. Exato, e aí reinventa o processo. O processo visa atacar 4 gigatoneladas anuais de CO2. Eu nem sei o que é uma gigatonelada, é muito. Mas é de carbono, de gás carbônico. Não é pior ainda. Não é de cimento. Você imagina que é uma tonelada de gás carbônico. Imagina a gigatonelada, que é 10 a sexta disso. Meu Deus do céu. Ó, eles já despejaram, eles já fizeram... no ano passado, eles já fizeram 3 toneladas de concreto sem carbono numa obra em Boston, já para provar que é possível. Escala. Aí tem outras, né? Tem uma que chama Carbicrete, que eles substituem cimento por escória siderúrgica e aí injetam CO2 em vez de emiti-lo, né? Ele captura e emite. Tem uma Brimstone, que também usa calcário, enfim. Tem muita gente olhando, é o que a gente falou, tem muita gente olhando tudo e em várias áreas, né? Se você pegar uma área, uma micro área, tem um cara lá olhando. Sempre tem muita gente pesquisando, estudando. E eu acho sensacional. A gente falou muito no episódio passado de energia solar, né? Até algum dado aqui me corrigindo, eu comentei que acho que era 8 minutos de energia solar, que era o suficiente para abastecer o planeta inteiro. Na verdade, não são 8, são 57 minutos. Mesmo assim, você imagina, 1 hora da energia do que o Sol bate na Terra, se fosse 100% aproveitado, daria para abastecer toda a energia necessária do planeta durante 1 ano. Né? Hoje a taxa de absorção de aproveitamento da energia é em torno de 20% a 25%, então já é muito alto. Quando você tem a estrutura. Né? O problema é estar muito mais a distribuição. Né? Se você pegar o deserto do Saara, se você botar lá uma parte do deserto do Saara, essas placas solares, hoje já daria para abastecer o planeta inteiro de energia solar. Que só o capex da energia petrolífera, né, de combustíveis fósseis, ele é superior ao capex e OPEX da energia solar, e o OPEX da energia solar ele é ridículo. Mas a rede de distribuição... O problema da distribuição e armazenamento. Sim. Aí tem uma notícia super interessante, que vocês devem ter visto também, aconteceu há pouco tempo, que até hoje as baterias são feitas de lítio. Né? Lítio, cara, você tem problemas geopolíticos, você tem briga de países, você tem não só lítio, você tem lítio, se não me engano, é cobalto e níquel que compõem as baterias atuais. São caros, são escassos, são poluentes, degradam o ambiente, então tem uma série de problemas dentro dessa história, mas é o que é usado hoje para tudo. Sim. Eles criaram agora, na China, inclusive, baterias de sódio. São íons de sódio. Qual que é a comparação disso, para vocês saberem? Ele tem menos capacidade de reserva, de produção, mais ou menos metade pela massa, né, pelo volume, tem metade da de lítio, só que ela custa 4 vezes mais barata. E não poluente.
abundante, estamos falando, pega a água do mar para fazer um processo de dessalinização, você tira o sódio dali. Então, abundante, evita crises geopolíticas, não causam problemas para a atmosfera de poluentes e etc. E, obviamente, a gente está falando que hoje ele armazena 2 vezes menos, mais ou menos 2 vezes menos, 2 a 3 vezes menos, mas também nós estamos falando que é algo novo. Você imagina daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como é que a gente vai estar. Então, isso para mim me sinaliza uma coisa muito positiva, que com essas novas invenções, a probabilidade de a gente ter energia solar, sem falar de descobertas de novas fontes de energia, que vão descobrir com certeza, mas mesmo que não haja, só a energia solar tem um excelente potencial para ser energia predominante no planeta. A China, pra vocês terem ideia, estou falando bastante da China, só no mês de maio eles acrescentaram 93 gigawatts, de novo o seu giga aí, eu sabia, gigawatts de energia, só no mês de maio, que foi mais que o resto do mundo adicionou de produção de energia solar no ano de 2024. Hoje eles já são responsáveis por mais de 1/3 da produção solar. Então, o que se vê, a China já está muito avançada nessa história de energia solar, não poluente, abundante, reciclável. Problema armazenamento, que estamos resolvendo com essas novas fontes de bateria, que é um troço importante. E você tem um problema também de energia solar, que é que você pega uma semana de chuva, você fica uma semana sem produzir. Sim. Né? Então, aí você precisa de mais armazenamento ainda para você conseguir suprir essas histórias. Tem feito um monte de soluções, né? E como armazenar também. Tem várias formas, tem até usando a energia cinética. A gente falou disso. Eu falei disso, é muito legal. Baterias lá que você aproveita a energia, sobe, depois cai o negócio, vai gerando energia no processo. É interessante. Tem vários blocos de fundo do mar que estão jogando. Já tem várias alternativas super interessantes. Muito bom. Bom, de notícias que a gente tinha separado para esse episódio de hoje, eu vou trazer um próximo tema aqui, que nós vamos iniciar a discussão e eu considero um tema provavelmente de maior necessidade do ser humano como espécie refletir, que é a chegada da chamada superinteligência artificial. Para a gente conceituar um pouco. Ninguém tem muita clareza de definição do que é AGI, né, ASI, né, Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence. Ainda não é algo que tem uma definição consensual. Basicamente, o mais aceito é que uma Artificial General Intelligence seria aquela inteligência que, quando a máquina, a inteligência artificial, ela passa a ser equivalente ao ser humano, toda a humanidade somada, né, então a mesma capacidade do ser humano, então ela já tem totalmente generalista, capaz de discutir sobre qualquer assunto com a mesma profundidade que o ser humano mais especialista. E o próximo nível disso seria o chamado Artificial Super Intelligence, que é o nível que a inteligência artificial passa a ser muito mais inteligente que o ser humano. E isso é um ponto que, assim, não dá nem pra gente falar sobre isso, porque a gente consegue prever o que o ser humano é capaz de fazer, né, pelo que a gente vê. Mas à medida que você tem algo, sei lá, que a gente vai chamar um ser, sei lá o que a gente vai chamar. Sobre-humano, super-humano. Super-humano, muito mais inteligente. O que advém disso é algo que a gente não tem como prever. Eles chamam isso de prever, chamam-se isso de singularidade, porque é um ponto que não tem explicação. E é algo que pode trazer impactos, como eu estou dizendo, inimagináveis para a raça humana. Nessa linha, eu vou dar alguns dados para vocês entenderem que isso talvez não seja tão longe como a gente imagina. O próprio Elon Musk disse que isso deve acontecer agora, acabei de dizer, até 2026, final de 2026, talvez até em 2025 já deva existir isso. Que ele erre por 2 anos, que seja 2028, 3 anos, não faz diferença nenhuma. Eric Schmidt, que eu falei, comentamos bastante também, que foi CEO do Google, uma pessoa genial, tive a oportunidade de conhecê-lo numa ocasião, um lord brilhante, genial, um cara com uma presença, um cara que dispensa comentários. Ele acha que no máximo 5 anos a gente vai ter esse Artificial Super Intelligence. Se vocês forem dar um Google Eric Schmidt, vocês vão ver que ele está falando muito sobre isso e fazendo esse alerta de que as pessoas passem a ter esse grau de consciência de falar, puxa, ou a gente cuida disso, ou isso pode ser um problema. Tem uma outra pessoa que chama Mo Gaudat, que ele foi Chief Business Officer da Google também, pessoa que eu gosto bastante também, e ele faz uma analogia que eu acho super interessante. Ele fala, olha, inteligência artificial é que nem se fosse um bebê que vem de um outro planeta. Eu não sei se eu comentei isso no episódio passado. Acho que não. Eu acho que não. É como se fosse um bebê que veio de Krypton, Superman. E ele veio lá, esse bebê de Krypton, chegou aqui no planeta Terra, e ele tem superpoderes, porque ele é um bebê de um outro planeta. O que vai determinar o que será desse bebê? Né? No caso da história do Superman que a gente conhece, ele foi criado pela família Kent. É uma família que tinha valores, tinha ética, tinha moral, tinha princípios, educou o filho lá, o Clark Kent, né? Muito bem educado, deu amor, deu carinho, deu atenção, respeitou e mostrou que ele poderia ter uma função nobre na humanidade, de ajudar a humanidade a superar as mazelas, as coisas desagradáveis, a criminalidade, violência e etc., fazendo bem. E ele virou o Superman. Agora você imagina se esse bebezinho, esse Clark Kent aí, nem era Clark Kent aí na época, o Kal-El, né, que acho que ele chamava da beira de Krypton, simplesmente ele tivesse sido criado por uma família que não tivesse valores,
que não tivesse princípios, que não tivesse Tem ética, até um filme, né? que falasse... Vira um Superman vira um super do mal, já viu? vira um super vilão, é. vira um super Filme vilão, de vira um terror. super bandido, vira um super do mal, né? O que mudou? O poder estava ali igual. Mudou a forma como você condicionou essa pessoa, como você educou essa pessoa, como você formou essa pessoa. Essa foi a grande mudança. E ele faz essa analogia, esse Mogoldat, fazendo exatamente a mesma comparação com inteligência artificial. Inteligência artificial é um superpoder que veio de algum outro planeta. Quase que o Yuval Noah Harari, ele fala, né, que não é inteligência artificial, é uma inteligência extraterrestre, né, que veio de outro lugar, porque, não dá para controlar isso. Ele faz super alertas com relação a isso. Ele escreveu o Sapiens, escreveu vários desses livros. E ele tem esse alerta também. Então, nós estamos num ponto que eu acho que é um ponto super importante, é o que será dessa superinteligência e o que vai ser. E aí tem vários debates filosóficos aqui, eu tenho o meu ponto de vista, mas eu queria ouvir vocês aqui, de onde vai rolar. Eu olhei aqui o que muita gente falando sobre isso, né? Tem um cientista da computação que chama Stuart Russell, que ele fala o seguinte: o grande poder, vai ter um poder tão grande que talvez a gente não saiba nem lidar dando comandos. Por exemplo, você fala, acabe com a fome da humanidade. Eles podem matar todo mundo. Eles podem criar um catalisador que elimina o oxigênio da Terra e a gente nem perceba. Sim. Então, acho que a grande questão é como que a gente vai coordenar. Porque até então... Se é que dá para coordenar. Então, mas até porque então... talvez seja mais inteligente que a gente, eles coordenam a gente, não então, vice-versa. Mas com que princípios, né? Com que Exato. valores, com qual objetivo, né? Talvez os valores humanos não sejam bem capturados. Até porque eles recebem a informação sem filtro, né? Então, assim, entre humanos a gente não tá certo. Cada um tem uma opinião, né? Tem Sem pessoas que querem matar uns aos outros, tem pessoas que querem construir, tem pessoas que lutam por aborto, tem gente que é contra, assim, as leis da humanidade não são certas. E a máquina ela vai seguir qual dessas leis? Se é que ela vai seguir uma nossa, né? Se é que ela vai seguir uma nossa. O próprio Elon Musk, ele fala que é perigosíssimo, ele fala que vai tem ocorrer... chance de 10% de exterminar a humanidade. E que, na ele verdade, fala que você fala só 10%, você entraria num avião, se falasse pra você, você tem 10% de chance de morrer. Não. Óbvio que não, ninguém entraria. Nem 1% você entraria. Ele fala que é mais perigosa que ogivas nucleares e ele já está pedindo agora, o Elon Musk, uma regulamentação proativa. Então as pessoas que estão criando falam assim, ó, isso daí é bom você regular desse jeito, disso. A maioria das pessoas são otimistas, mas ninguém tá isento desse risco. Não, ninguém deixa de falar do risco que temos, né? Indo na linha do Elon Musk, não sei se você viu, vai lançar agora, esse episódio está sendo gravado no 1º de julho, deve ir ao ar agora no final de semana, no dia 4, e o Elon Musk está programando lançar o Grok 3.5 no dia 4 de julho, que é o dia da independência americana. Em nossa homenagem. Em nossa homenagem, que é o dia que nós vamos lançar nesse episódio também. Exato. E ele comenta o seguinte, ele fala, olha, um dos objetivos dele com o Grok 3.5, é aquele jeito dele, né? Ele fala, deveria chamar 4.0 e não 3.0, de tão evoluído que tá, mas ele, uma coisa que ele disse que eu achei curioso é o seguinte, eu vou reescrever toda a base de conhecimentos da história da humanidade. Vocês viram isso aí? Eu vi, mas eu fiquei em dúvida o que ele quer dizer com base isso, em quê? Né? Quem é o juiz dessa causa? Mas ele quer limpar toda a base, porque ele fala que os modelos atuais são treinados em muito lixo. Ele falou, só tem lixo que eles são treinados. E tem lixo, não somente lixo de conteúdos lixos, mas tem lixos de... por exemplo, sei lá, o cara digita um Mzinho, um ruído, sai lá e a LLM estuda esses ruídos que não servem para absolutamente nada. Então, assim, tem um lado positivo nessa história, mas tem um lado também, qual a base que ele vai limpar? Ele vai reeditar o que? Ele vai reescrever o que? Os livros de história? Vai mudar tudo? Vai mudar a Bíblia? Quem vai mudar, entendeu? Os livros... Não, ele não vai ser o primeiro cara a reescrever a história. Não, com certeza não, mas... Já foi reescrita milhares de vezes. Não, mas se você pensar o Wikipedia... Não, esse é um ponto, não tinha pensado nisso, você tem razão. Ela já foi reescrita 1000 vezes. Mas se você pensar o Wikipedia, que é uma ideia legal, né, que substituiu todas as enciclopédias, aí tá cheio de falhas, né? Cheio de falhas. É um negócio que... Porque é dinâmico, né? É dinâmico e até o processo de verificação não é um negócio não preciso. Então acho que é duro pra você também certificar, né? Sim, porque você tá escrevendo a história que tá sendo... a história é sempre contada de um ponto de vista, sim, né? Sim. De um ponto de vista diferente é outra história, né? É muito complicado. Você vê em guerra, né? Quem tem razão depende do ponto de vista, né? O que o Elon Musk é meio louco, né? Ele tem esse lance de fazer frases de efeito. Assim, Tem. Ele é bom nisso. Vou reescrever a história.
Eu não sei, eu li esse post. Eu falei, mas o que ele quer dizer com isso? Mas o ponto eu fiquei aqui, curioso, entendeu? o ponto que eu quero comentar, nem tô ligando para isso, porque ele tem essas divagações mesmo. Mas o ponto aqui é o seguinte: existe uma empresa chamada Safe Superintelligence. Essa empresa foi fundada em junho do ano passado, faz um ano basicamente tem essa empresa. E o fundador dessa empresa é aquele Ilha. O Ilha, que é esse do meio aí, meio careca, meio cabeludo, sei lá qual que é dele. E Sutskever, esse cara, era sócio do Sam Altman, cofundador da OpenAI, e era o cara responsável por toda a base científica da OpenAI. E ele saiu da empresa, ele e vários, que até um algo suspeito. Também foi fundador, né? Não deixa de ser, ajudou a bancar, depois brigou lá com o Sam Altman. Mas ele está querendo o quê? É uma empresa que ele está chamando de Safe Superintelligence, que seria uma superinteligência segura. Eu não sei o que ele vai fazer, e acho que ninguém sabe, porque não tem nada. O que eu sei é o seguinte: ele acabou de fazer o segundo round de captação, ele fez um primeiro round no ano passado, quando abriu com a ideia, ele no valuation de $5 bilhões, captou e agora recentemente ele captou $5 bilhões no valuation de $32 bilhões. Você imagina uma empresa que é uma startup, não é nem startup, porque não existe, tem absolutamente nada, tem uma ideia e uma pessoa, ou um time de pessoas, que sai valendo $32 bilhões. Alguém, e nego tá aportando. Importante ver quem comprou, né? E as pessoas estão Tem aí, aportando. vamos ver quem são os Google, investidores. Alphabet investiu. Quem quer ser dono do que é safe, né? Nvidia Mas investiu. eles investem como seguro, né? O cara é meio obrigado a investir, porque vai É meio colateral também. Você tá fazendo isso aqui, mas estou fazendo ali, colateral sabe? de 32 bilhões, uma startup que não existe É. nada. Peraí. Eu sei que Não, deve existir. eles estão esperando alguma coisa que a gente não tá conseguindo ver. Não, Porque com o investidor certeza, não é ninguém bobo. Não é bobo. Eles Não para 32 mil. Não para 32 mil. Se eu falar de $100 milhões, que é um absurdo de dinheiro, tudo bem que para eles talvez não seja tanto. Agora, 32 Não, bilhões. mesmo para eles não existe essa possibilidade. Sim, mas foi avaliada a 32 bi, né? Não é o dinheiro que entrou. Entrou 5 em 32 bi e 6 no total. Um já tinha entrado antes. Assim, eu acho que são duas coisas. Um tem o lado colateral, que também não acho que justifica algum investimento, mas tem o lado de assim, pô, eu quero que seja o meu safe. Quero que seja o meu Safe Superintelligence. Eu não quero que seja o do Sam, entendeu? Eu não quero que seja o do Elon Musk. Eu quero que seja... Sim, mas sabe qual eu me pergunto às vezes, Tuta? E pense comigo o seguinte. Se a gente tá falando de superinteligência, por que alguém... Todo mundo tá pensando nisso. Se a gente tá pensando, esse povo tá pensando nisso, obviamente. Muito provavelmente é o seguinte: eu quero que seja o meu modelo. E aí eu programo a inteligência artificial para eu quero que seja assim. Só que se virar uma superinteligência, a chance dele olhar e falar, tudo, você me desculpa, mas essa tua ideia de acabar com o país tal, a guerra tal, ou mudar isso, aquilo, para melhorar, é uma furada, porque eu já fiz todas as simulações aqui do que isso pode acontecer, isso não leva a nada bom. Então, na verdade, para algo ser bom, você precisa fazer isso. É muito provável que ela dê um override no que você disse, no teu comando, que ela não considere o teu comando e faça o que vai ser melhor. Porque na minha lógica... não é um tema para hoje, mas na minha lógica, a inteligência, ela sempre ela caminha para uma sabedoria. Você pega, por exemplo, um objetivo de um jogo de xadrez. Por que é impossível ganhar de uma máquina? Porque ela simula todas as possibilidades num cálculo que nenhum ser humano consegue fazer. Ou um jogo que ela, inclusive, consegue criar soluções. O mais clássico, a gente estava conversando disso antes de começar o episódio, uma das coisas mais marcantes em inteligência artificial aconteceu, acho que em 2016, 2017, quando foi esse jogo do AlphaGo. O AlphaGo é o xadrez chinês, né? Pra quem não é sabe. mais complexo que o xadrez chinês. Não, tem muito mais milhões de vezes tem mais possibilidades. Tem um vídeo no YouTube. Documentário da Netflix. Lance 37. Não é da Netflix, é do YouTube. Não, é da Netflix. AlphaGo, Netflix. Não é do Google? 2017. 2017, é isso que eu Só que 2017 foi o documentário. Então deve ter sido 2016 ou 2015. Mas o documentário mostra toda a evolução. Sim. De como começou. Ele era bobinho no começo. No começo. Não sabia, não. Ele mandou. A programação foi: observa os jogos. Ninguém nunca explicou as leis para eles do jogo, as regras do jogo. Ninguém explicou. Chegaram pro modelo de AI e falou: observa os jogos. Aí deram os jogos para eles observar. Ele saiu observando. Aí botaram ele para jogar com o campeão mundial, undefeated. Ninguém tinha ganhado dele. O cara era o melhor do mundo da história e tal, não sei o que lá. Começou os jogos, era uma sequência de jogos. Acho que no jogo 3 ou 4, se eu não me engano, acho que no jogo 3. Mas assim, 2 anos depois. Lógico, né? não teve o tempo de treinamento, isso tudo, até porque não tinha essa evolução, estamos falando de 10 anos. Ele fez um lance, que ficou famoso nessa história, que é o lance 37 do determinado jogo, que ele criou uma estratégia, esse AI, que nenhum jogo da história tinha existido aquela estratégia. E todos os comentaristas profissionais desse jogo, as maiores autoridades nesse jogo, olharam e falaram: o que ele está fazendo?
É óbvio que não nada a ver esse movimento não existe, não tem lógica, não tem nada. Só que o movimento se mostrou ao longo do desenrolar do jogo que graças àquele momento ele ganhou. E no final das contas ele espancou o campeão mundial. Tipo, ninguém joga mais com AI, porque obviamente não dá pra jogar, mas era uma coisa que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Né? Mas o cara ganhou uma partidinha, né? De ganhou consolação. uma de consolação. Não, empatou duas e não, perdeu 3 ou 4. mas aí depois... Não, mas no final ele inviável. ganhou as primeiras. Uma ou duas a primeira, depois só tomou suco. E agora não dá nem pra jogar e mais. é engraçado que chama Lido o campeão, ex-campeão. Sim. E aí Não, é campeão. Não, Entre humanos ele é campeão. campeão. Não, mas ele aposentou. E aí tem, porque é 2017. Ficou revoltado que perdeu acho que o Alpha. aposentou porque a carreira é maçante, né? De treino. E aí tem uma série na Netflix que chama O Jogo do Diabo, é um reality show que eles, sul-coreanos, eles põem um monte de gente QI muito alto para resolver problemas e vai eliminando. Uhum. E ele tá nessa temporada que tá na Netflix. Então, se você gosta legal, da segunda temporada, você vai ver. Eu não vou contar, mas ele é um personagem interessante no jogo, assim. E ele aparece lá. Ele não faz menção nisso, mas ele é conhecido. Ele era um popstar lá na Coreia do Sul. Sim, super famoso. Na Ásia inteira, né? E uma coisa curiosa, assim, é que esse Ilya Susenko, que ele fundou essa Super Intelligence junto com o Daniel Gross e o Daniel Levy, e a Meta, que está decidida a investir pesado nisso. Primeiro, acabou de comprar a Scale AI. Scale AI é daquele Alexander Wang, que foi o bilionário mais jovem, saiu do MIT. Ele abandonou o MIT no primeiro ano, montou a Scale AI, ficou bilionário com, 19 anos de idade. Foi o bilionário mais novo da história de MIT, talvez do mundo. E fundou essa Scale AI, que é quem faz todo o tratamento dos dados para todos os Large Language Models, né? Para todos os Groks, ChatGPT, tudo, Gemini, tudo que tem feito disso daí. O Mark Zuckerberg, da Meta, foi lá, comprou essa empresa, 14,8 bilhões de dólares, trouxe para dentro da empresa e contratou esse Daniel Gross, que era sócio desse Ilya, para ser um dos chefes dele nessa parte de engenharia e tecnologia dentro da Meta. Então, assim, e as ações da Meta valorizaram 6, 7% nos últimos dias devido a esses movimentos. O Sam Altman até soltou um boato que tinham pago uma luva para esse Daniel... de 100 milhões, né? 100 milhões de dólares. Não é verdade, não foi validado. Não sei se é verdade, mas assim, não foi validada. Ninguém conseguiu validar essa história, mas mostra assim, algo, cara, olha o grau que chegou dessas mega empresas de desespero para investir nesse mercado, porque eu estou dizendo, eles estão vendo coisas que a população em geral não está vendo. Porque o cara, para desembolsar esse tanto de dinheiro, para estar na briga, até porque o Lhama, o último modelo da Meta, bem fraquinho cá entre nós, né? Ridículo. Não acertaram. Não consegui amar ainda. Não, erraram feio. Então ele sacou disso, o Mark Zuckerberg, bobo, não tem nada, um gênio e um puta visionário de negócio. Ele, obviamente, está fazendo esse movimento de abrir o cofre e está gastando dinheiro. Eles têm, a Meta, se eu não me engano, acho que vale 1,8 trilhões de dólares. Eles tinham 70 bi em caixa, de dólar em caixa. Então, está abrindo caixa justamente para comprar, para entrar nessa briga, para não ficar para trás, porque algo vai acontecer. Mas aí não é nesse escopo de safe super intelligence. Ele está na linha de buscar super inteligência. Buscar a super, mas não a questão do safe. Porque uma empresa, pelo que eu entendi, ela vai ser... É um tema que a gente não vai conseguir discutir, porque... Eu acho que as respostas estão mais nos filmes de ficção do que aqui na nossa mesa, entendeu? É aquele filme Eu, Robô, tem as leis da robótica, que é algo fundamental que o robô ali ele não consegue... Tem que ter alguma coisa assim, porque se não tiver uma coisa nesse nível, eu acho que a gente não escapa. Pode ser perigoso. Não vejo a gente escapando. Se não tiver alguma coisa, ou um plug que a gente consiga puxar, sabe? Tem que ter alguma saída, ou mecânica... ou algorítmica, que seja algo tão fundamental que ele não consiga alterar. Porque senão... Ou a gente talvez tenha que confiar que essa inteligência não é propriedade do ser humano. Até porque, outro dia eu estava pensando nisso, Sam, então eu quero ouvir tua opinião nisso aqui, porque você, obviamente, é muito mais entendedor que eu disso. Se a gente for analisar o processo de aprendizagem do ser humano, ele é extremamente similar ao processo de aprendizagem dos Large Language Models. Você é exposto, desde que você está na barriga da tua mãe, há uma série de conhecimentos. Você tem uma programação anterior, que é o teu código genético, né? Tudo que já vem da própria raça humana, essas programações todas que tem de sobrevivência, de medo, disso e aquilo, tudo da evolução natural. Mas tudo que você é exposto ao longo de toda a sua vida, que aquilo vai te bombardeando. Obviamente, nós não temos uma capacidade de captação de 100% como uma máquina tem. Nem de armazenamento. Nem de armazenamento. Você vai captando o que você capta. Né? Alguma coisa vira uma memória de curto prazo, outras, conforme você vai reforçando memória de longo prazo, que ele incorpora em você, vira um condicionamento, vira a tua personalidade. Né? Eu sou assim, eu sou assado, eu sei isso, eu acredito nisso, eu gosto daquilo, essa é a minha crença. No fundo, é tudo condicionamento, e condicionamento não deixa de ser um treinamento. É. Tem diferença Acho que tem uma nós? questão das conexões, né?
por exemplo, vou ver um filme. Aí o filme fala da história do homem com o cachorro dele. De acordo com o que o filme faz, pode ser uma metáfora subentendida e eu consigo aplicar isso para minha história com meu pai ou com a minha esposa disso. Essas conexões eu acho que ainda não são tão precisas. Não, eu acho que é outra forma que é feita. Assim. Tá. É menos subjetivo, é mais objetivo. E o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a busca da solução do humano às vezes é mais linear, né? A busca da máquina não necessariamente. Acho que talvez seja um processo diferente, mas não é tão diferente assim o processo de... E também a gente tem que falar assim, de novo, 80% dos casos é similar, assim, e 80% já é muita coisa. Meu Deus, assim. Não, é dominante. Meu ponto é o seguinte, eu vou concluir o episódio de hoje, que a gente até passou um pouquinho da hora aqui do que eu gostaria, concluindo o processo de hoje, com uma reflexão para nós, né? E eu me incluo nessa reflexão, porque é algo que eu penso bastante sobre isso, nós três aqui e você que está assistindo. Será que a inteligência é uma propriedade do ser humano, do cérebro, ou de espécies baseados em carbono, né? O ser humano, 99,9% da composição do ser humano é feito de pouquíssimos elementos. É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Isso, chomps. Isso domina a composição quase total de todo organismo vivo, né? Tem lá, quem estudou um pouco de química orgânica sabe que eu estou falando lá do neobenzênico e tal. O que acontece? Até hoje a gente sempre achou que a inteligência era propriedade de objetos animais orgânicos, baseados em carbono, baseados como nós somos. Será que não é possível essa inteligência se manifestar também em objetos, por exemplo, feitos de silício, e não necessariamente de carbono? Será que a propriedade da inteligência não é algo que é inerente ao ser humano, mas sim algo que o ser humano capta e expressa, e nós, por termos uma rede neural muito mais complexa, por exemplo, que uma formiga, ou que um cachorro, uma galinha, qualquer coisa assim, a gente consegue expressar melhor essa inteligência. Isso. Aí, devido a isso, nós somos capazes de construir tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez na humanidade, coisas que animais com menos complexidade neural é capaz de fazer. E será que esses novos organismos, não baseados em carbono, mas baseados em silício, que tem uma complexidade neural cada vez mais complexa, inclusive hoje em dia já maior que a complexidade cerebral, será que ele também não é capaz de expressar essa mesma inteligência? Acho que não vamos encontrar a resposta para isso hoje. Não, fica a provocação. Mas fica a provocação para você que está assistindo aqui. Vai ficar para nós também, provavelmente nós vamos debater um pouco sobre esse assunto, mas é um tema para a gente refletir, porque será que somos só nós que temos essa inteligência? Será que não existe outras expressões? Se a gente for olhar a vida, o universo como um todo, puxa, no final das contas, tudo começou com um nada, um Big Bang. Onde estava essa inteligência que deu origem a tudo? Ou no nosso corpo humano. Cara, como é que a gente é feito? 2 meias células dos nossos pais, né? Um professor chama meiose, né? Conecta 2 meias células, se conectam, forma uma célula, aí começa a brincadeira. Uma célula totalmente diferenciada, que ainda foi fecundada ali nas trompas. Cara, tem um processo de que desce do ovário, ele vai multiplicando 1, 2, 4, 8, exponencial, vira uma mórula, essa mórula ela desce pro útero, tem um processo de nidação, que é chamado que cola na parede do útero, tem forma do sacro gestacional, toda essa história. De repente, começa a multiplicar 16, 32, 64, começa a criar órgãos diferenciados. Como é que uma célula, só uma célula que foi feita de 2 meias, sabe? O que vai virar cabelo, o que vai virar pele, o que vai virar coração, o que vai virar intestino, o que vai virar cérebro, o que vai virar visão, essa inteligência que coordena tudo. Ah, é o cérebro humano. Não tinha cérebro, querido. O cérebro foi formado tempo depois. É o DNA, né? É uma programação. É uma programação, mas concorda que é uma programação que tem uma inteligência brutal nessa história? Sim. Tem alguma inteligência. E não tá na gente. Nosso corpo, acabei de falar do sistema nervoso autônomo. Cara, 95% das funções do corpo a gente não controla. Funciona automaticamente. Ou você sabe, quando você come, que você está digerindo, que a boca vai liberar amilase bucal se você comeu carboidrato, ou o teu estômago vai liberar pepsinogênio quando você ingere proteína. Não sabe, só acontece essa história. Então, acho que essa provocação vale. E se isso for uma conclusão, talvez a gente tenha que passar a considerar, aí sim, mais ainda uma nova possibilidade de vida daqui para frente. Uma superinteligência que talvez tenha a mesma fonte de inteligência que nós mesmos. E aí não é algo separado. Mas acho que é isso. Últimas considerações, Sami? Bom, acho que fomos para vários temas, muitas discussões interessantes, gostei bastante, fomos um pouco de cada lado e esse é um Miragem que você pode esperar. É isso. Toda semana, ou pelo menos nossa ideia, é um episódio por semana. Perfeito. Duta?
É isso, pô. Estamos aqui, pô, o cérebro indo longe, mas tem uma linha aí de filosofia que analisa, né? Será que a inteligência artificial é o próximo estágio? Não a inteligência artificial, mas essa inteligência aí que vai aparecer. Não é a própria evolução do homem, que não se manifestou de forma orgânica e está indo para uma outro nova ambiente? espécie, talvez. Tem uma briga aí do Larry Page com o Elon Musk sobre Tem, isso. tem mesmo. Que um acha que não é e o outro fala, pode ser, né? Até que ponto que a gente não vai virar ciborgues? Né? Porque, pô, ela pode ir para planetas infinitos, pode cruzar galáxias e não morrer. Sim, e a gente não vai conseguir isso. Né? Sim. Pois é, acho que é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fique com essa provocação. Como o Sami comentou, toda semana a gente pretende estar aqui compartilhando todas essas novidades. Eu costumo dizer o seguinte, eu não assisto TV, eu não assisto as notícias em geral, assim, porque eu acho que são tudo a mesma coisa, eu não me sinto me acrescentando muito dentro disso. Agora, esse tipo de notícia é notícia que eu consumo todo santo dia da minha vida, pelo menos por 1 hora por dia eu consumo isso, porque eu vejo tanto que isso é impactante para a minha vida e para a vida de todos que nos cercam, né? Então, se você também concorda com isso, que isso é uma fonte de notícias essencial, sigam o nosso podcast, compartilhem, divulguem para as pessoas, vamos ajudar a espalhar todas essas novas reflexões e possibilidades para que a gente tenha um mundo bem melhor e que a gente evite esse cenário de distopia que é possível também. E hoje, no estágio que estamos, só depende do ser humano. Um grande abraço.